Já estamos vivendo o tal Great Reset. Talvez não seja do modo que o tal Klaus falava, do você não terá nada e será feliz, mas o fato é que a nossa realidade está mudando muito rápido. Meu nome é Thiago, estou por trás da Argento Red há quase 7 anos. E se você observar os vídeos que eu publiquei aqui no canal desde o começo, você pode acompanhar o meu desenvolvimento, de raciocínio e perceber como que as coisas estavam se deteriorando, e eu posso dizer que, de certa forma, eu acertei muita coisa, embora nem sempre as causas foram as mesmas de como eu vislumbrei. Bom, este conflito, eh, do Irã versus Estados Unidos aí, né, eh, eu já falei aqui, né, que eu não acho prudente assumir lado nenhum, né. Eu sou um cara católico, então para mim não faz sentido nada disso, de defender morte de pessoas, independente do lado, né. Guerra é sempre terrível, mas as guerras, elas têm um outro efeito na nossa vida, que é gerar inflação. E por mais que ainda, né, tenhamos, combustível nos postos de gasolina, embora custando um pouco mais caro, não é apenas petróleo para queimar, né, o gás natural para queimar, para movimento, vamos dizer assim, motores a combustão. O petróleo ele é insumo para vários produtos químicos. Então, nesses poucos dias atrás aí, eu conversei com gente falando que, por exemplo, trabalha no ramo de sacola plástica, saco do lixo. Os insumos para fazer essas sacolas, subiu, dobrou de preço, e o cara simplesmente decidiu dar 60 dias de férias coletivas para os empregados, e se a coisa continuar como está, provavelmente ele não terá outra alternativa a não ser demitir essas pessoas. Tem uma outra pessoa que produz ração, né, para cães e gatos, e embora ele tenha a ração, ele não tem embalagem agora para empacotar estas rações, né. Então, já estamos sentindo os efeitos do que está acontecendo. E se a coisa continuar do mesmo jeito, sim, nós iremos sentir os efeitos, do Irã. Eu não posso negar que o que os Estados Unidos fez foi algo extremamente mal pensado. Ontem eu estava vendo algumas notícias e vi que vários países se recusaram a apoiar essa eventual incursão para abrir o estreito, e a gente tem que admitir, assim, né, que do ponto de vista de ethos, né, de natureza, de sociedade, o povo iraniano, eles são os persas, né, são guerreiros, é uma civilização que existe relato dela até na Bíblia, né, então são pessoas de caráter forte para a guerra. Então eu não acho que eles vão ceder assim fácil, independente de você gostar ou não dos caras, eles são assim, né, e aparentemente a coisa não está a favor dos Estados Unidos. E isso gera implicações adiante bem mais intensas. Ah, aliado a isso, por exemplo, né, a gente já sabe que, por exemplo, do Paraguai, você já consegue usar a moeda chinesa para fazer pagamentos ao invés de dólar. Então já tem gente aceitando moeda chinesa, né. Fica naquela, compra dólar? Será? Né? Olhemos a situação como ela é e não como nós gostaríamos que fosse. E esses conflitos, eles têm um adicional diferente, que são, né, os drones, e na Ucrânia, se iniciou o teste de são apenas 2, né, 2 soldados robôs, uma empresa dos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome agora, não é uma empresa, assim, famosa, então eu não gravei o nome. Se eu achar a matéria aqui, eu vou botar nos comentários para você ler. Mas eles já estão testando, basicamente, robôs em áreas de guerra. E aí eu vou acabar lembrando, né, não sei se você conhece, mas se você não conhece, eu recomendo que siga, acompanhe. Tem o Jason Rosa, né, que ele tem vários canais. Ele levou um strike aí na época da pandemia, né, então
Ele é um cara, assim, bem desperto e coloca bastante coisa interessante. O canal Casando Verbo, o Revelar e acho que o Geopoliticando, eu não sei como é que ele teve que criar um canal novo, né, e daí ficou mas é Casando Verbo, se vai achar ele vai falar dos outros canais dele, né. E ele sempre fala que robôs, primeiro, né, essas tecnologias, no caso, elas são utilizadas nas guerras, depois nas fronteiras e depois nas cidades. Então, se a gente imaginar que já estão testando soldados, né, quem sabe daqui a alguns meses ou anos nós teremos robôs armados, hã, né, movidos à inteligência artificial controlando a nossa vida. E tem um detalhe nesta questão dos robôs, né, o robô não tem sentimento, o robô, ele não vai ter valores morais, ele não vai ter valores espirituais. Então, basicamente, é muito fácil que se instale um tipo de tecnocracia movida a IA e opressão via robótica. Eu não falo isso porque eu gosto, né, eu não fico feliz em ver essas coisas, mas eu entendo que é necessário passar esse alerta, né, e que a gente adote uma postura prudencial, né. Existem não se trata apenas de prata, obviamente, né, a gente não pode esquecer da nossa questão espiritual, mas eu vejo que no momento que a gente está, ainda temos uma certa liberdade. E eu acho que um dos melhores investimentos que você pode fazer é livros. Porque afinal de contas, se esses caras vão vencer, eles vão reescrever a história, né. E a gente tem sempre que pensar nas gerações futuras, e livros são um dos meios que você vai preservar o conhecimento e eles vão saber da verdade dos fatos, e não a narrativa oficial. E essa narrativa oficial nos Estados Unidos, ao menos na semana retrasada, começou assim, né? Ah, só 3, 4 dias, depois virou 2 semanas, e depois 4 semanas, e depois 100 dias. E os jornalistas lá repetiam a mesma frase, dor de curto prazo para ganhos de médio e longo prazo. Vocês lembram como é que era 6 anos atrás, né? Estamos em março de 2026. O que é que começou em março de 2020, né? É só 15 dias, né? Se uma vida já for salva, já valeu o lockdown. E agora, os caras não se importam em fomentar a morte de pessoas. Você deve aceitar que pessoas morram porque alguém lá quer que você pense isso, e essa pessoa vai ganhar dinheiro e tal, né? Ah, eu vou me opor, por exemplo, à morte. Eu estava vendo um dos caras que morreu nessa. Ocorreu um ataque na base aérea dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Daqueles 6, foram 6 aviões tanque, né? Avião para abastecimento de caça no ar, voando. Desculpe, 5 aviões foram destruídos na base. Né? Tinha um outro que tinha caído lá, alguma coisa assim, mas 5 aviões foram destruídos na base. Um dos caras que morreu, ele era pai de 3 crianças, né. Então, dessas 3 crianças, 2 eram 2 meninos gêmeos de 2 anos de idade. Então você já tem o caso de uma família que vai, que perdeu um pai, né. São crianças que vão crescer sem um pai. E eu, graças a Deus, não é o meu caso, né, mas a gente sabe a falta que um pai faz na vida de uma pessoa, assim como a falta do que uma mãe vai fazer na vida de uma pessoa. E essas pessoas acabam morrendo para defender interesses que vão além do conceito de nação ou de pátria, porque afinal de contas sempre tem alguém que vai ganhar dinheiro com a guerra, né. Então eu entendo que a gente deve defender a paz. E nesta questão, hã, de tecnocracia, né, e aí um alerta que eu faço, não porque eu queira tomar um lado político, mas em verdade eu sou um ateu político. Eu não acredito que esquerda ou direita vão resolver os nossos problemas. No Japão, né, eu até me esqueci o nome da primeira-ministra lá, que foi eleita como a primeira mulher, e ela é conservadora e tradicional e tal. Esta semana ela está lá fazendo reunião com o Peter Thiel, que é basicamente o cara que controla a Palantir, que é uma empresa, hã, que está servindo muito a esses conflitos, né, com a inteligência artificial.
E eles fizeram uma parceria com o governo japonês para que a Palantir administre os dados bancários e dados de saúde dos cidadãos japoneses, né. Então, fica naquela, né, muita gente aí vai para a internet se chamar de conservador, cristão de extrema direita, mas, hã, é apenas no nome, a gente deve olhar sempre as atitudes de quem se diz cristão, né, e basicamente está ali realmente porque acredita no que fala e faz o que fala, ou vive apenas para engambelar quem não presta atenção. E, fazendo um paralelo ainda no nosso Brasil, bom, a gente sabe que, o meio que os Estados Unidos estão fazendo pressão aqui no país, e olha, eu não estou defendendo, o nosso ilustríssimo, chefe de estado e tal, né, mas eu entendo que são coisas que vão além, né, pouco importa quem está sentado na cadeira lá, existem poderes ocultos e tal. Mas eles estão aí achando o artifício de vir aqui resolver o problema que nós não somos capazes de resolver, né. Eles estão classificando aí, querem classificar as facções brasileiras de grupo terrorista, o que daria a eles direito de intervir aqui. Sem falar, né, sem delongas em relação ao mérito disso, o que eu fico pensando é na questão prática. Ok, quantos motivos de força maior nós teríamos se nós começássemos a sofrer uma intervenção estrangeira em nosso Brasil? Eh, as aposentadorias iriam ser pagas, seja privadas ou do INSS. Seguros continuariam a ser pagos, né, se você segurou, hã, algum prédio, algum galpão do lado de uma base militar e sofreu um ataque, ou você tem alguma propriedade que fica próximo a um alvo de operações estrangeiras, o seguro iria pagar isso ou ele declararia um motivo de força maior, né? Eh, quantos motivos de força maior existiriam? As pessoas iriam conseguir sacar o FGTS ou haveria um motivo de força maior? O seguro-desemprego, não estou dizendo se é bom ou ruim, apenas colocando uma hipótese. Eles seguiriam pagos em um momento de convulsão social ou haveria motivo de força maior, né? São questionamentos que eu me faço, eu não tenho a resposta, mas pela expectativa do que parece que para certas pessoas no topo da pirâmide, quanto pior melhor, a gente começa a imaginar assim que realmente há um interesse em criar caos e desespero, né? Quando você tem as pessoas despreparadas e desesperadas, em geral é assim: 15% das pessoas elas entendem a situação, elas conseguem analisar a situação e elas vão proceder de acordo e elas não vão sofrer tanto impacto, né. 15% das pessoas, né, os outros 15%, elas irão ficar extremamente desesperadas. E 70% das pessoas, elas não vão reagir de imediato e elas serão mais ou menos a grande massa de manobra. Se o plano dessas pessoas é de criar um caos e todo tipo de angústia que aflige, o ser humano, seja no corpo ou na alma, as pessoas iriam implorar por uma paz. E essa paz ela já está no forno. Ela é uma paz de moeda digital, crédito social, câmeras de vigilância controladas por inteligência artificial, robôs controlando sua vida, né. Nos Estados Unidos agora, a partir deste ano, os carros novos, eles iniciam com um tipo de software do governo instalado já. Já tinha visto essa notícia há alguns anos, eu sempre quis trazer aqui, mas, né, eh, acabava não sendo pertinente o assunto. Mas, basicamente, o governo tem um mecanismo dentro do carro novo, que ele pode desligar o carro a qualquer momento. E se você estiver naquele carro, e aí os carros também já têm as câmeras para ver se você está com sono ou qualquer coisa do gênero, né. Até porque se você tem um carro com,
direção autônoma, ele de certa forma vai ter que observar se você está prestando atenção e tal. Hã, basicamente esses dados do carro, a telemetria do carro, as câmeras, elas serão compartilhadas com o governo. E se você pegar uma imagem, né, que o carro gravou e jogar isso num software, de inteligência artificial para reconhecimento facial, basicamente qualquer veículo moderno se torna um tipo de espião, como se você perdesse a privacidade, e aí eles irão argumentar que como você está em um espaço público, você não tem direito à privacidade. Funciona assim, né. Eu odeio ser, vamos dizer assim, entre aspas, pessimista, porque eu sou um cara otimista. Só que eu entendo que, de certa forma, o ser humano ele só aprende na dor, né. Se não aprende pelo amor, ele aprende na dor. E nós temos sim um período bem desafiador pela frente, né, eu não vou negar isso, né. Obviamente não é simplesmente por isso que você vai comprar apenas prata. Como eu havia sugerido, né, livros eu acho que são um excelente investimento, quanto mais antigo melhor, né, porque, você ainda tem a informação mais primária, né, mas obviamente que é um momento de você pensar em preparativos, se você não fez nada até agora, se mexa, né. Quando você vê ontem eu fiz uma viagem, né, então, dia 15 de março, eu vi preço da gasolina mais caro, cheguei a ver 7,49 o diesel, o imposto de gasolina, e obviamente, né, eh, você se obriga a subir o preço e você sabe que se você vender o combustível, eventualmente quando você for comprar na distribuidora de novo ele vai estar mais alto, né. Então, hã, eu de certa forma vejo as mesmas coisas acontecerem, com a prata do que acontece com o petróleo, porque da mesma forma que eles manipulam a prata, eles estão manipulando o petróleo. Então você vai ver uma cotação de $100 no barril, mas o petróleo, a entrega pronta, está $140, né. E aí o governo, ou vamos dizer assim, os governos estão criando um tipo de solução de curto prazo, e eles estão começando a se desesperar, porque se essa solução de curto prazo não for o suficiente para minimizar o efeito da subida do petróleo, o efeito é cascata. É o caso do Kuwait, por exemplo, que produz 20% do gás natural e teve a infraestrutura bem abalada. Se esse conflito acabasse hoje, não voltaria ao normal, né. É diferente do que foi o crash covid, porque o crash covid teve uma queda de demanda, um freio em tudo, mas a infraestrutura estava lá. Hoje não. Hoje, você teria que gastar aí uns 2, 3, 4 anos para reconstruir e considerar que vão existir instabilidades, né. Às vezes de impedir a construção de uma de uns tanques de armazenamento, de oleoduto, gasoduto. E o gás natural, ele não serve só para queimar, ele serve para fazer fertilizantes, processo Haber-Bosch, né, pesquisa aí você vai ver que, você precisa de gás natural para fazer ureia. Tá, e aí? E se não tiver ureia, o que que vai acontecer com a comida aqui no Brasil, né? Então, é sim preocupante, né, eu diria que, a gente deve sim tomar medidas prudenciais e talvez você nunca vai conseguir estar preparado para tudo na sua vida. Você vai ter que entender o local que você está, quais são as suas necessidades mais básicas, talvez fazer uma revisãozinha naquela bicicleta parada lá algum bom tempo, né, porque acaba se tornando mais racional, né, você ir na padaria comprar o seu pão com uma bicicleta e não com um carro, né. Eh, são mudanças de comportamento que as adversidades nos forçam. E eu entendo, né, que a gente está numa situação bem desafiadora. O brasileiro ele acha que os Estados Unidos vão vir aqui e resolver o problema nosso, né. Eh, um país que gasta milhões em carnaval e show de cantor e tal, mas não resolve outros problemas básicos, né. Você sabe que
não tem como isso ser consertado assim. Eh, ninguém vai vir resolver o problema da tua casa, né. Se você não traria alguém de fora para resolver o problema da tua casa, por que que você acha que um país estrangeiro vai resolver o teu problema, né? Eu gostaria que o Brasil fosse um país mais autodeterminado e mais focado em si, né, com uma liderança que não fosse vendilhona, né, que não entregasse as nossas autonomias para poderes estrangeiros, seja qual a matiz do poder estrangeiro, né, não importa se é China, se é Estados Unidos, o que for. Mas é aquela coisa, né, gente, não está acontecendo isso. Então, tudo que eu estou falando aqui mostra que a prata ela serve como uma reserva de valor, um tipo de seguro, um tipo de riqueza que você construiu com o seu trabalho, com o seu tempo, e você materializa ela ali. Se você precisar mudar o local que você está, essa prata vem junto com você. Você deixa guardado em algum lugar para depois voltar lá e pegar, né? Você vai vender em partes e não vai vender, não precisa vender uma casa inteira para de repente pagar uma emergência médica ou conserto do seu carro que precisou de uma emergência, né? Bateu o carro, alguma coisa e precisa levantar um capital ali. Ah, passamos a crise, de repente já estamos no mundo todo informatizado, com robô e dinheiro digital, seja o que for, né? Como você manteve valor longe de um controle de um terceiro, seja qual for este terceiro, você tem condições de converter aquilo na moeda corrente, na moeda digital, seja como for, né, e recomeçar a tua vida se adaptando à nova realidade, né. Eu não estou aqui dizendo se essa realidade é melhor ou pior, entende. Eu, na verdade, não gostaria. Eu sou um cara bem analógico, pode ver que as minhas edições de vídeo são bem ruins, eu, não tenho, assim, uma certa afinidade com tecnologia, eu tenho afinidade com máquinas e, né, e gosto também de estudar história, então, história, geografia são coisas que eu gosto. Então eu sou um cara mais analógico, né, não tenho, assim, afinidade com tecnologia. Mas, é como eu vejo as coisas funcionando. Eu acho que a solução ela é sempre do modo mais simples, tradicional, provado ao longo de milênios, né. E eu posso dizer, assim, que de antemão, tudo que for envolvendo logística, aquela panaceia de você comprar no Mercado Livre e receber no dia seguinte na tua porta, isso aí vai acabar, né. Nós começaremos a ver escassez de muita coisa, esses confortos da vida moderna. De repente o seu iFood não vem mais na embalagem de isopor, eles vão mandar um saco plástico, né, ou eles vão parar de trabalhar, né. Vai ser isso, se você quiser a conveniência, você vai ter que se adaptar às às novas normas, né, como que vai ser. Eventualmente os mercados vão passar a ter sacola de papel, até o momento que, né, vamos dizer o seguinte, eu tenho algumas fábricas de papel, assim, numa região relativamente próxima à minha. Então, você tem caminhões que são movidos a diesel para carregar essas madeiras, né, as toras, as máquinas que vão operar no mato, a caminhonete que vai levar o pessoal para trabalhar, transporte de todos os insumos necessários para fazer o papel. Então, talvez nem o papel, saco de papel vai dar certo, né? E se essas coisas se estenderem, você verá os mercados pedindo para que você leve a sua sacola plástica, e não vai ter madame socialite revoltada xingando no Instagram para resolver isso aí, né? É uma nova realidade. E eu entendo que é para este tipo de cenário que a prata serve. Eu fiz vários alertas aqui, nos últimos anos, nem sempre de maneira tão explícita como estou sendo agora, né. Eu sempre procurei manter as coisas um pouco subliminares para que eu não tivesse complicações. Afinal de contas, pode ter certeza que alguém em algum lugar se incomoda quando eu gravo um vídeo, né. A gente teve vídeo que eu tive que excluir, inclusive, né. Embora o canal não pareça grande e tal, né, obviamente que a minha audiência não é audiência, que vai gostar de ver raba e outras
perversidades e subversões ou futilidade no YouTube, né, então eu agradeço você ter chego até aqui inclusive, né, mas pode ter certeza que existe sim um interesse que você não tenha metal. E antes de eu encerrar, já estou me estendendo demais, hã, certos fundos grandes, gestoras de fundos, não só a BlackRock, mas algumas menores, elas estão bloqueando saque dos investimentos, né. Então os investidores estão pedindo dinheiro e não está saindo. Está estourando uma bolha de imóveis nos Estados Unidos. Grande parte dos investidores desses fundos eram investidores dos países árabes do petróleo. Então, eh, eventualmente eles estão um pouco amarrados aos americanos e talvez eles não queiram mais fazer parte, e a China se parece muito mais favorável lá do outro lado a fazer negócio com eles. Então, nós estamos sim tendo uma bolha, a inadimplência de imóveis nos Estados Unidos ela já está maior do que foi em 2008, né. Essa guerra, ela não vai mascarar os problemas que o dólar já tinha. Ela, na verdade, é um ponto de inflexão onde as coisas vão se acelerar mais. E eu acho que mais claro do que isso eu não posso ser, né. Mas era isso. Eu agradeço o teu tempo. Muito obrigado por me acompanhar. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu gostei ou compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que, precisa ouvir a mensagem, tá bem? Muito obrigado. Tchau, tchau.